Olá, meninas, muito boa noite, sejam bem-vindas. Hoje, capítulo 12, pressão arterial, página 53. Só que, vamos fazer uma pequena revisão? O que a gente viu na aula anterior? Vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver o mesmo que eu, ó. Vou iniciar a aula com a seguinte mensagem, olha que interessante. Não importa o quão você demore, desde que você não pare. Sabe por que a professora trouxe essa informação? Em meio a tanta dificuldade que nós estamos tendo aí, né? Devido a esse momento de distanciamento, as precauções que a gente tem tomado, as pessoas têm desanimado. Eu vou falar uma mensagem que eu tenho guardado no meu coração e gostaria que vocês refletissem sobre essa mensagem. Você sabe o que ela fala? Deus deixou uma ordem para nós. Ele diz: seja forte e corajoso. Então, nesse momento, eu digo para vocês: sejam fortes e corajosas, permaneçam firmes no propósito. De repente, não está acontecendo da forma que nós queríamos, mas é um momento. E nós estamos aqui para ajudá-los, tá? Vamos fazer uma revisão? Já quero que você reflita, então, não importa qual é a velocidade, o importante é não parar, ok? Aula passada, falamos da hemorragia nasal. Larissa, o que você lembra sobre hemorragia nasal? Maria Eduarda, o que você lembra aí? Me ajudem. O que você lembra, Larissa? A hemorragia nasal é só que é o sangramento. Pode dar? Tem várias causas. Várias causas, né? Bateu o nariz. Pode ser também a mudança de temperatura, né? Isso. O que mais? É comum ficar sangrando o nariz o tempo inteiro? Não. Não, né? E você lembra lá, Maria Eduarda, quantos minutos que a professora mencionou na aula que é importante ficar segurado ali, né? Evitar respirar pelo nariz, respirar pela boca. A professora... Você segura 5 minutos, se não parar de sangrar, segura por 10. Isso, porque nós temos que entender que nem sempre o sangramento nasal é somente por causa do clima. Pode ali a pessoa estar descobrindo ali o tema da nossa aula de hoje, que é o quê? A hipertensão arterial. Citei para vocês a respeito da vitamina K. Vitamina K é um tipo de vitamina que ela interfere na coagulação do sangue. Ainda, por isso que é importante lá, né? Comer couve, brócolis. Falei ali vários alimentos que é importante para não entrar em desequilíbrio na nossa alimentação. Que a falta dessa vitamina também pode ocorrer por causa disso. Então, só relembrando, hemorragia nasal, perca de sangue pelo nariz, foi rompido um sangue, um vaso ali. Esse vaso foi rompido por qual motivo? Foi o clima? Foi porque ficou cutucando o nariz? É porque, de repente, a pressão está muito alta e aí não suportou, estourou? Então, o que fazer? Só relembrando, sente essa pessoa, peça para que ela fique com a cabeça levemente, nem muito alto, nem muito baixo, levemente inclinada para frente, peça para que respire pela boca, porque assim, nós não somos vampiros, né? Eu já comentei isso. Então, porque como o sangue bate no nosso estômago, a tendência é nós vomitarmos. Então, peça que nesse momento ali está sendo feito essa compressão das narinas ali, e vai, se possível, se tiver gelo, é importante que o gelo auxilie a fechar, faz vasoconstrição, e liga para a ambulância, se a pessoa não estiver se sentindo bem, se tiver, coloca dentro do carro e procura ali um médico para entender, fazer exame, para entender o que está acontecendo, tá bom? Já que eu citei, eu estou relembrando ali que o sangramento pode dar por a pressão estar muito alta, hoje o tema da nossa aula é pressão arterial. Já que a gente aprendeu na aula anterior, os primeiros socorros, que eles são simples, porém, nós temos que o quê? Saber avaliar que é normal se alguém bater o nariz forte sangrar, mas esse sangramento não pode ser um sangramento muito excessivo. Ele não pode ser muito tempo. A partir do momento que houve a compressão, tem que estancar. Bom, pressão arterial, vamos entender? Pressão arterial todos nós temos.
nós, os animais também têm. Então, a expressão pressão arterial refere-se à força que o sangue faz quando ele passa dentro dos nossos vasos, dentro das nossas artérias, a força que ele exerce. Eu gostaria, claro, né, que você comparasse os nossos vasos, as nossas veias, ao sistema de água da nossa casa. Vamos supor, quando a empresa que é responsável ali, né, precisa fazer alguma manutenção, eles cortam a água e quando ele religa, chega a vir com uma força, aquele barulhinho assim, que se você não cuidar, parece que vai estourar o cano. E isso acaba acontecendo conosco também. Então, a pressão que o sangue está exercendo contra a parede das artérias, na nossa artéria ali, ela tem um músculo liso. No nosso corpo tem 3 tipos de músculo, certo? O músculo estriado esquelético, o músculo cardíaco que fica no coração e o músculo liso. Então, esse músculo, ele vai fazendo, vai forçando, vai forçando. Chega uma hora que isso não é saudável. A formação dos aneurismas. O que é o aneurisma? É quando há um enfraquecimento na parede dessa artéria. Mas o tema, como não é o tema da aula, é só para você saber. Se você estiver anotando aí, está com a apostila na mão, eu estou falando lá na página 53. Então, a artéria, ou seja, a pressão arterial, é a consequência da força que esse sangue exerce contra a parede da artéria. Ou seja, o nosso sangue, ele circula dentro do nosso corpo, e o nosso coração, ele faz o quê? Ele é uma bomba cardíaca. Então, ele contrai. Ao contrair, o que está sendo realizado é uma sístole, ou seja, uma contração. O sangue se contrai e se espalha. A artéria leva, as artérias, né? Ali através da aorta, que em cada local vai mudando o nome, é a contração. Vai pelas artérias, volta pelas veias. A artéria leva, veia atrás. Mas o que seria, então, a hipertensão arterial? Você sabe o que é? A hipertensão arterial é quando há um aumento excessivo desse fluxo, porque naturalmente acontece esse fluxo no nosso corpo. Mas quando há esse aumento excessivo desse fluxo, essa força que ele exerce ali na parede da artéria, quer dizer que começa a fazer o quê? Há uma hiper. Tudo que é hiper é alto. Tudo que é hipo é baixo. Uma alta pressão exercida. Então, assim, ó. Vamos supor que o nosso cliente, tá ali, ó, circulação natural do sangue, ele tá com colesterol elevado. Então, ele não tem sintoma. Como é que ele vai saber? A partir do momento que ele for lá no médico, coletar um exame de sangue específico, né? Que vai dar lá a alteração do colesterol. Nós não temos um tipo só de colesterol. Nós temos HDL, LDL. Lembrando bem que o HDL, colesterol bom, nosso corpo produz colesterol, nosso fígado produz colesterol. Então, HDL, LDL é ruim. E tem o triglicerídeos, ou seja, é aquele que entope, é aquele colesterol de alta densidade, ele entope aqui, ó, a parede das artérias. Quando está com a pressão alta e há um entupimento, ou quando o sangue passa com muita força aqui, é quando pode se deslocar ali ou um trombo ou um pedacinho ali dessa molécula de colesterol, e a tendência é ir para onde? Para a cabeça. É onde ocorre o acidente vascular cerebral. Então, acidente vascular cerebral isquêmico é quando a pessoa tem problema de pressão alta e ainda tem o colesterol elevado. Agora, quando é pela força apenas da pressão, chama-se AVC hemorrágico. Ocorre um rompimento do vaso nessa região, então é hemorrágico. Quando é associado a um trombo ou moléculas de colesterol, é o acidente vascular cerebral isquêmico, tá? Mas daí vem a pergunta, professora, já ali, né, tem sintomas quando a pessoa está com a pressão alta? Sim. Tontura, dor de cabeça, visão borrada, fraqueza, dor na nuca. Todos esses sintomas que eu estou mencionando para vocês podem ser, sim, sintomas de pressão alta.
Porém, anotem aí, olha que interessante. Tem pessoa que a pressão está lá nas alturas e ela não sente nada. Aí você fala, isso é possível, professora? Sim. Como assim? Quer dizer que tem pessoas que elas são assintomáticas. Elas não sentem sintoma nenhum. Então, já que nós até agora aprendemos que a pressão arterial se refere à pressão sanguínea que ela é exercida ali dentro da parede da artéria, quando essa pressão está excessiva, é a hipertensão. Ou seja, o cliente está mais suscetível às doenças cardiovasculares. Eu citei agora, né? Então, uma das principais complicações e mais comuns é um desses que eu citei, o acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame. Então, olha só. E qual que é o outro que é muito comum? O infarto agudo do miocárdio. Aonde que fica isso? Lá no coração, o nosso coração é um músculo. Então, o miocárdio é a parte do músculo do coração, aonde, a partir do momento em que se obstrui ali, infarta, ou seja, morre essa parte do coração aonde ela é irrigada. As principais artérias que obstruem ali são as coronarianas. As coronarianas, ela que volta do coração, ela parece uma coroa, por isso que o nome é coronariana, ela envolve ali o músculo. Então, pensando nisso, é um problema grave, é um problema de saúde pública, a gente já sabe. É uma doença crônica muito comum, não deveria, mas é. E nós temos envelhecido hoje, grande parte da nossa população tem essa doença crônica, então, ela é multifatorial, ou seja, o que isso quer dizer? Não é apenas por causa de um motivo. Se você estiver anotando aí, a professora vai dar alguns exemplos de alguns fatores. Existem os que são modificáveis e não. Ou seja, tem causa. Que causa? Eu posso ter pressão arterial? Maria Eduarda pode ter? Larissa, Ana pode ter? Bom, depende. Fator hereditariedade. Esse tipo de causa não tem como nós mudarmos. Tem como a gente mudar quem é pai, mãe, vô e vó. Ou seja, mãe, pai, vô e vó tem pressão alta, a pessoa tem tendência a ter pressão alta também. Por quê? 50% de chance. Não é a professora Evelyn que está falando isso. São os estudos que comprovam que uma das causas da pressão é a hereditariedade. O aumento de peso, o que isso quer dizer? Vai envelhecendo, mas só um detalhe, não é somente adulto, criança também. Criança que começa a aumentar muito o peso, ou seja, sobrepeso é uma coisa, obesidade é outra, e a obesidade é um dos fatores da pressão alta. Estresse. Está estressado? O excesso de estresse libera ali hormônios, os quais pode sim haver o surgimento, é uma das causas para a pressão arterial. A alimentação não saudável é outro fator, e ainda o excesso de sal. Não pelo sal, mas pelo sódio que contém dentro do sal, ok? Então, até agora, já falei o que é hipertensão, os sintomas. Lembrando bem que, se não tiver, você vai anotar que tem algumas pessoas que são assintomáticas. E outro fator agora vem as complicações. Como assim? Eu falei e mencionei agora sobre a pressão arterial, não falei da hipertensão? Nós falamos que a pressão todo mundo tem, mas a hipertensão, não. Quando está exagerado, aí vem os outros fatores associados que eu mostrei ali. Tem outro detalhe ainda, como a diabetes, que é o que nós vamos falar depois dessa aula, nós vamos falar sobre a glicemia capilar, que é um outro fator, que são alterações metabólicas que acontecem ali, aumentando ainda mais os eventos de problemas cardiovasculares. Bom, então, no cérebro, já falei, né? O AVC não controlou a pressão. Nessa região, é muito sensível, ela é totalmente irrigada aqui e pode haver ali, então, um rompimento. Demência vascular, os olhos, o coração, tendo
as complicações da hipertensão arterial, principalmente a hipertrofia cardíaca, insuficiência, os vasos, dentro dos vasos sanguíneos ali, ó, os vasos que irrigam o coração, a aterosclerose. A aterosclerose é placas de gorduras que se formam obstruindo aí essa região. A arteriosclerose é a doença. Então, o nome é muito parecido. E ainda o aneurisma. O aneurisma é quando esse sangue vai passando com tanta força, forçando tanto ali a artéria, ao ponto que ela fica fininha e cria como se fosse uma barriguinha assim. Vou dar um exemplo. É igual quando o pneu do carro, o pneu da bicicleta forma ali, né? Aquela bolinha. Na nossa artéria também. Quando o sangue fica sendo exercido ali com muita força, pode causar ali o aneurisma. O aneurisma ele pode se dar tanto na parte cerebral, como ela pode dar nessa região do coração e em outras regiões mais. Aqui são as principais, tá? Os rins. Não tratou da pressão, os rins, a tendência ali, né, de uma das complicações é a nefropatia hipertensiva, ou seja, ali a insuficiência renal. Agora vem a parte boa e vem a parte que entra ali a atuação de quem? Do atendente de farmácia. Que já que nós falamos ali, né, que tem vários sinais, que tem sintomas, que tem complicações, tem também a parte da prevenção. Então, se a gente vai falar em prevenção primária, nós vamos lembrar assim, ó, função do atendente, em primeiro lugar, ali é a venda do medicamento. Então, é importante saber a utilização da classe dos antipertensivos. Antipertensivos é a classe de medicamento para controle da pressão arterial. O médico, normalmente, é o profissional que vai fazer essa escolha, não somos nós, nem o cliente, que de acordo com o tipo, não é todo medicamento de pressão arterial que é igual. Tem alguns casos que o médico manda, ali deixa prescrito, para que seja utilizado um antihipertensivo e um diurético. Mas se eu estou falando em prevenção primária, não é só tomar um medicamento. Vocês entram aqui, ó, medicamento. Mas o que tem que estar anotado aí que eu gostaria que vocês destacassem? Que o cliente tem que ter um acompanhamento com o médico, que ele tem que controlar o peso, porque a obesidade é um dos fatores de risco. A atividade física para fugir do sedentarismo, do aumento de peso, para melhorar a parte circulatória do corpo. Redução do sódio, ou seja, redução do sal, é o que todo mundo mais bate na tecla, mas não é só redução de sal. É tomar o medicamento, é redução do sal, a inserir atividade física, o acompanhamento médico, a alimentação equilibrada. Não adianta tomar o medicamento, acompanhar com o médico, iniciar ali, né, a atividade física e não fazer redução do sal e continuar se alimentando ali, né, e fala assim, eu tenho pressão alta, mas, vou dar um exemplo, não posso fazer propaganda ao contrário, mas o refrigerante zero, eu desafio você aqui, ao terminar a aula, e dá uma olhadinha no rótulo do refrigerante zero. Como é alta a porcentagem de sódio dele. É até maior que o refrigerante que não é zero. Quer dizer que eu estou pedindo para você, ali a professora está fazendo campanha, tome refrigerante normal? Não. O refrigerante é bom, é gostoso, porém, principalmente ele em excesso, ele prejudica o funcionamento dos rins, por causa do excesso de sódio que tem no refrigerante zero. Então, quem é hipertensivo, quem sabe, faz um acompanhamento médico, é importante frisar ali, então, evitar o refrigerante e especificamente o zero. Tem problema de diabetes? Refrigerante normal tem muito açúcar, tem muito carboidrato. Tem hipertensão? O zero tem muito sódio, é o sódio que sobe, ok? Então, agora que eu já dei essa dica, você já notou e legal, é importante só reforçar que tem que controlar a pressão, evitar o sedentarismo, controle do estresse. O cigarro, não preciso nem falar, né? O cigarro é
Tanto que tem uma orientação ali que, se a pessoa for fumante, ela tem que aguardar 30 minutos antes de poder aferir a pressão, que ela não tenha fumado. Porque se ela fumar, pode sim causar alteração. Bebida alcoólica, se possível, não beba. Os medicamentos e consultar, sempre que possível, passar com um especialista, com um cardiologista. Já que nós falamos das medidas farmacológicas, então, só relembrando, o objetivo ali principal do tratamento, com certeza, da pressão arterial é prevenir ali o surgimento ou o prejudicar das doenças cardiovasculares. Os antihipertensivos são as classes, né, dos medicamentos que mais se utilizam. Aqui eu estou compartilhando com vocês o seguinte: quais são os parâmetros? Como que eu sei que eu estou com a pressão alta? Eu não mencionei no começo da aula que é a contração e o relaxamento do coração? Então, é importante que não esteja acima de 120. Você vê as pessoas falando assim, é 12 por 8. Não, 12 por 8 é a forma leiga. São aquelas pessoas que não sabem a forma de dizer. Você não precisa cortar o seu cliente ou ser desagradável com ele, mas é importante que você saiba a forma correta. Então, o correto é 120 é a máxima. A pressão mínima, que é o relaxamento, que não esteja abaixo de 60. Então, ó, tá 100, tá bom? Tá 11, tá bom? Não é 11. É 100, 120, no máximo até 129. Deu 130. Sinal amarelo. Tem algo ali que não tá legal, não é importante ficar mantendo uma pressão, uma contração do coração a 130. E o relaxamento? Como é que é? Pode ser 60, pode ser 70, pode ser 80. Opa, 89. O carro está passando sinal amarelo. Não é que vai dar multa, mas pode dar. Então, assim, o que os especialistas na área da saúde, voltada à área de cardiologia, o que a Sociedade de Cardiologia recomenda? Que não esteja acima de 129, a máxima, e nem a mínima, menos que 60, e nem acima de 89. 90 não está legal. 140 por 90, os médicos estão fazendo o quê? Medicando. Então, por tudo isso, por quê? Para prevenir também, né? Tem que começar a cuidar, porque os parâmetros foram mudando. Mencionei para vocês que não é todo medicamento a pressão alta que é igual. Quem escolhe qual medicamento que é melhor? Existe lá o atenolol, cloridrato de propanolol, captopril, capotem. Então, assim, existe N tipos de medicamentos, correto? Existe o princípio ativo e existe o quê? As marcas, os medicamentos que são referências. Olha um exemplo. Cloridrato de propanolol é o nome do princípio ativo, não tem marca com esse nome, é o próprio nome. Captopril, capotem, enfim, qual é o medicamento? Hoje a professora vai comentar com vocês que no próximo projeto nosso, Desenvolvimento Pessoal, nós vamos falar dos antihipertensivos que pertencem ao programa da farmácia popular, ok? Então, olha só, se você quiser ali, né, destacar o nome desses medicamentos, ou quiser printar a tela, anotar, fique bem à vontade. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de medicamentos. Esses exemplos, então, são de tratamento para hipertensão. Lembrando aí, então, o quê? Que existe a prevenção. Como prevenir pressão arterial? Mantendo um peso adequado, alimentação saudável, controle do estresse. O cigarro é um fator que faz aumentar a pressão, não é algo bacana para a sua saúde de forma alguma. Mas ainda a escolha continua sendo sua. Eu estou aqui só dando para você um alerta daquilo que te faz mal, tá? Não faz bem. A prática de atividade física, ela é muito importante, controle do sódio. Então, assim, nosso papel como profissionais é orientar para o cliente, então, a respeito da importância de tomar o medicamento. Professora, essa informação que você está compartilhando na tela não tem na minha apostila. Então, agora é aquele momento que pode ser interessante para você anotar. Vai verificar a pressão do seu cliente. Vamos supor, né? Ou se você mesmo for o cliente, ou tiver alguém da sua família que seja. Não cruzar as pernas na hora de aferir a pressão. Se a pessoa
ingeriu bebida alcoólica, ela tem que aguardar no mínimo 30 minutos, tanto bebida alcoólica quanto cigarro. Café. Professora Evelyn, café pode interferir na pressão arterial? A resposta é sim. 30 minutos depois que você tomou café. Ou se você subiu a escada muito rápido, ou se veio andando um pouquinho mais rápido, então é importante ali aguardar o repouso. Não dá para você chegar todo esbaforido assim e aferir pressão, tá bom? É bom cuidar disso, então, antes de aferir pressão. Evitar fumar, cafeína, bebida alcoólica, estar em repouso. E um outro detalhe, que se você nunca recebeu essa orientação, é importante você saber. Não se afere pressão arterial de bexiga cheia. Essas informações que eu estou passando para vocês é o quê? São informações que você pode passar para o seu cliente para auxiliar para que haja uma medida correta da pressão arterial, ok? Seguindo ainda, se existe a hipertensão, que é quando o sangue exerce uma força acima do normal ali sobre a parede da artéria, existe a hipotensão. Hipo é baixo, hiper é alto. Então, a hipotensão é o caso quando a pessoa está com a pressão muito baixa ali, né? Eu não falei que tem a contração e relaxamento? Vamos supor, tá lá 90/60, tá baixa? Tá? Por quê? Eu não mencionei que a mínima não pode estar menos de 60. A máxima não pode estar acima de 130. 130 já não está legal, é no máximo 129. Agora, se tiver 84/57, tá baixa. Então, olha só, o que pode acontecer? A pessoa desmaiar. Pressão baixa, não tem medicamento normalmente. O que tem é prevenção. Sabe que se tem problema de pressão baixa? Andar com um sachêzinho de sal assim na bolsa é algo interessante. Não tá passando bem? Ergue a língua, coloca aqui, ó. Não pode engolir, é debaixo da língua. Região sublingual, por quê? O sal é absorvido mais rápido. O que a pessoa vai sentir se a pressão dela baixar de repente? Taquicardia, ou seja, o coração vai bater forte, vai dar fadiga, ela vai ter dificuldade de concentração, pode desmaiar, pode sentir vômito. Todos esses sintomas que eu estou compartilhando com vocês são os sintomas de hipotensão. Então, se a pessoa sabe que ela já tem, como assim, professora? Vou dar um exemplo meu, você pode pegar o exemplo seu para explicar se alguém te pedir uma informação sobre isso. Normalmente, minha pressão é 120/80. Se a minha pressão estiver 10, ou seja, 100/60, eu vou estar sentindo sensação de desmaio. Por quê? 120, 110, 100. Baixou. Baixou, vai dar tontura, coração vai ficar batendo forte, vai dar sensação de vômito, fraqueza, pode dar confusão mental, pode dar todos esses sintomas que eu estou compartilhando aqui na tela com vocês. Então, primeira coisa, se a pessoa relatar, você vai pedir para ela sentar, sentou, deita, eleva as pernas. Água com sal, engolir não, tá? É pôr debaixo da língua. Tomar um café mais forte, um suco de laranja forte ali, ajuda a subir pressão? Sim. Então, aqui, ó, não tem muito o que fazer, não tem medicamento para subir a pressão. Tem o quê? Prevenção. Não ficar muitas horas sem se alimentar. Pode ser prejudicial? Pode ser prejudicial. Então, pensando nisso, o tratamento da hipotensão é pôr um pouquinho mais de sal na dieta. Tá vendo como é o contrário? Então, beber bastante líquido, se manter sempre hidratado, não ficar muitas horas sem se alimentar. Vai tomar medicamento para tratar o problema quando está causando pressão alta. A baixa, não. Só se for com recomendação médica, ele não pode estar tomando medicamento por conta própria. Então, percebeu que deu uma queda na pressão, deita a pessoa ali, eleva as pernas, líquido, aguarda um pouco, pronto. Não tem muito mais que orientar além disso. Então, o que a professora abordou nessa aula? Hipertensão arterial, ou seja, a sigla é HANS, AHS. É um problema grave, já venho mencionando em outras aulas anteriores com vocês.
é um problema de saúde pública. As pessoas têm envelhecido com doenças crônicas. E a hipertensão arterial e a diabetes é uma das que mais tem atacado não somente os idosos, mas até jovens. Hoje em dia se vê por causa dos fatores. Quais são os fatores? Que lá que eu falei, sedentarismo, má alimentação, excesso de sódio na alimentação. Ou seja, as doenças cardiovasculares têm surgido assim, né? É que nesse momento de pandemia não se relata mais, parece que ninguém morre de outra coisa a não ser de Covid. Na verdade, não. As doenças cardiovasculares, o AVC, quando ele não mata, ele deixa o cliente sequelado, ou ainda os infartos, tem infarto que é fulminante, não tem muito o que fazer. Obesidade, o tabagista ele está mais sujeito a essas doenças. Então, assim, o que é interessante? Hoje, nós estamos tendo essa aula remota, não tem como eu te ensinar a ferir pressão arterial por aqui. Eu vou compartilhar vídeo com vocês. Quando nós retornarmos para a aula presencial, nós faremos uma aula prática para aferir a pressão arterial. Combinado? Daqui a pouco nós vamos retornar, a professora vai colocar 3 perguntinhas lá no grupo para vocês daqui a pouco. Vocês vão responder, vão me enviar. E nós vamos retornar falando de diabetes. Na verdade, não diabetes, nós vamos falar da glicemia capilar. O que é a glicemia capilar? Você vai ter que retornar para a aula e eu vou explicar sobre os aparelhos, a fita, em que horário que você deve fazer, qual que é o parâmetro que está alterado, a hora que você vai vender para o cliente, quais são os insumos, quais são os correlatos ali, né, na hora da venda que você tem que falar para o seu cliente. Ok? Para encerrar esse momento, eu vou deixar uma mensagem para você refletir sobre ela, que ela diz assim, ó, que a nossa vida seja repleta daquilo que nos faz bem, para você refletir sobre qualidade de vida. Qualidade de vida é fazer aquilo que te faz bem ou aquilo que faz bem para você. Repense sobre isso. Em outro momento, nós vamos voltar a falar, repense. Eu desejo que a nossa vida seja repleta daquilo que nos faz bem. E às vezes nem sempre o que nós queremos é o que nos faz bem. A respeito dessa aula, gostaria de saber com você, Larissa, Maria Eduarda, dúvidas a respeito? Dúvidas, Larissa? Nenhuma. Nenhuma? Essas meninas estão tudo craque assim? Que coisa boa. Então, assim, ó, a professora vai encerrar esse momento e vai colocar lá no grupo, então, para vocês responderem lá o que é hipertensão arterial, quais são os parâmetros, né? Como é que a gente sabe que a pessoa está com a pressão alta, como é que sabe que está com a pressão baixa? E aí a pergunta é o seguinte, e como é que você sabe que você pode... Ô, Maria Eduarda, como é que você poderia explicar? Como é que você sabe que você pode ter pressão arterial? O que é importante você observar? Vixe, pera. Pera. Pelo que você falou, é bom a gente olhar sempre nos primeiros sintomas, né? Olhar a nossa alimentação. Isso, Eduarda. E se tiver meio assim em dúvida, é bom procurar um médico. É bom aferir a pressão. Viu que não está legal? Afere. Sempre tem essas campanhas de saúde, né? Justamente é para detectar como é que a pessoa está, como é que está a pressão. De repente, ela não aferir, ela nunca vai saber. E pressão alta não dá somente em adulto. Olha um exemplo, em criança. Criança tem problema de pressão alta como um fator secundário, ou seja, normalmente criança não é para ter problema de pressão alta. E os parâmetros, os valores de criança é diferente do valor de adulto. Eles são diferenciados. Como é que você sabe? É importante lembrar lá. Obesidade, se pai, mãe, vô e vó tem, você tem uma propensão a ter. Não faz uma boa alimentação, vive estressado, não dorme direito. Então, temos que estar atento a esses fatores, tá bom? Ó, por enquanto, eu vou encerrar esse momento e aguardo vocês. Até daqui a pouco a gente retorna para que a gente possa falar, então, da glicemia capilar, ou seja, o exame que a gente faz para detectar o diabetes. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem ou ficarem agora nesse intervalo, realize uma breve leitura ali na apostila, responda a pergunta. Ficou em dúvida, coloca no grupo, que a professora está à disposição de vocês, tá? Então, até daqui a pouquinho a gente